Boas, prazer, aqui Gil César, muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal JC Box My Life, onde trata aí de vários assuntos aí referente à evolução pessoal, beleza? E hoje eu tô trazendo o último capítulo aí do livro Pense e Enriqueça, que é referente aos 6 medos, né? Como vencer os 6 medos. E quero agradecer aí a todos vocês que acompanharam os vídeos aí até o momento. Espero que esteja ajudando, né? Porque são trechos do livro, na verdade. E são as partes que eu achei mais fundamental pra estar passando, ok? E os próximos vídeos aí será sobre a modalidade boxe olímpico, tá? Vou tá fazendo alguns vídeos aí demonstrando alguma performance e qualidade de movimento, e também explicando quais são as regras e o que pode ser feito dentro de um tablado de ringue, fechou? Tamo junto então, agradeço a atenção, até breve e acompanhe o áudio aí, tamo junto, hein? Até breve, tchau! Como vencer os 6 fantasmas do medo? Este é o último capítulo. Faça uma avaliação de si mesmo e descubra quantos fantasmas estão atrapalhando o seu caminho. Antes de pôr em prática uma única parte dessa filosofia, sua mente precisa estar pronta para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, análise e compreensão dos 3 inimigos que você tem que se livrar. Eles são a indecisão, a dúvida e o medo. O sexto sentido nunca vai funcionar enquanto esses 3 sintomas negativos, ou mesmo um único, estiver na sua cabeça. Os participantes desse trio infeliz andam juntos. Onde um está, o outro sempre está por perto. A indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso. A indecisão, com o tempo, se cristaliza em forma de dúvida e as duas se misturam e geram um medo. Essa mistura geralmente ocorre lentamente. É por isso que esses 3 inimigos são tão perigosos. Eles germinam e crescem sem que as presenças deles sejam notadas. Não há meio termo entre pobreza e riqueza. A estrada que leva à pobreza vai na direção oposta que leva à riqueza. Se você deseja ser rico, precisa se recusar e aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. A palavra riqueza está sendo usada aqui em sentido amplo, podendo significar riqueza financeira, espiritual, mental ou até material. O ponto de partida para a estrada da riqueza é o desejo. E aqui, portanto, é o lugar para lançar um desafio que vai determinar com toda certeza o quanto dessa filosofia você já incorporou. Esse é o momento em que você pode se tornar um profeta e prever precisamente o futuro que está reservado para você. Depois que obtiver a compreensão e estiver disposto a aceitar a pobreza, pode ficar tranquilo que é isso que você vai ter. É uma situação da qual você não pode fugir. Se optar pela riqueza, defina que tipo e que quantidade será suficiente para lhe satisfazer. Você já conhece o caminho que leva à riqueza e recebeu um mapa que, se for seguido, vai lhe manter nessa pista. Se não der a partida ou desistir antes de chegar, o único culpado será você. Essa responsabilidade é sua. Nenhuma desculpa vai livrar você da responsabilidade se fracassar ou se recusar a exigir uma vida rica. Porque querer ser rico só depende de uma coisa que você pode controlar. Aliás, a única coisa que você pode controlar, que é o seu estado mental. Um estado mental ou de espírito. É algo que uma pessoa tem. Não se pode ser comprado, tem que ser criado. O medo da pobreza é um estado de espírito, nada mais, mas é o suficiente para destruir as chances da realização de qualquer projeto. O segundo medo seria o medo da crítica. Como é que uma pessoa desenvolveu esse medo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, todos nós temos um grau altamente desenvolvido. Alguns dizem que até esse medo entrou mais ou menos na época em que a política virou uma profissão. Outros acreditam que esse medo pode estar ligado com o tempo em que as mulheres começaram a se preocupar com o estilo das suas roupas. O que descrevemos aqui são maneiras de como as pessoas se comportam por medo da crítica, mesmo nas pequenas coisas da vida. Agora vejamos como é que esse medo afeta as pessoas em relação ao assunto importante das relações humanas. Pegue, por exemplo,
Qualquer pessoa que já tenha atingido a idade da razão, geralmente entre 35 e 40 anos, se pudesse ler os pensamentos secretos delas, veria uma completa descrença nas fábulas contadas pela maioria dos dogmáticos ou teólogos de algumas décadas atrás. No entanto, é muito raro encontrar alguém que tenha a coragem de falar abertamente sobre o que pensa sobre esse assunto. O medo da crítica rouba a iniciativa das pessoas, destrói a imaginação, limita a individualidade, tira a autoconfiança e prejudica centenas de outras maneiras. A crítica é o tipo de coisa que todo mundo recebeu a mais. Todos nós temos um estoque que nos foi dado de graça, independentemente de termos pedido ou não. Então, as críticas acabam semeando o medo ou o ressentimento nos corações humanos. Nunca vão gerar amor ou afeição. O medo da doença. Esse medo pode ser ligado tanto à herança física como social. Na origem está muito ligado às causas do medo da velhice e da morte, porque leva as pessoas a ficarem muito perto dos mundos terríveis que elas não conhecem realmente, mas dos quais já ouviram histórias angustiantes. Também é a opinião corrente que certas pessoas antiéticas que se dedicam ao negócio de vender saúde ajudaram bastante a manter vivo o medo da doença. Em geral, as pessoas têm medo da doença por causa das terríveis imagens que foram plantadas na cabeça delas, do que pode acontecer se a morte chegar, e também temem as despesas econômicas que a doença pode fazer. Um médico respeitado avalia que 75% de todos os pacientes que procuram médicos sofrem de hipocondria, doenças imaginárias. Já foi mostrado com muita clareza que o medo da doença, mesmo quando não há o menor motivo para isso, geralmente produz o mesmo sintoma físico da doença que tanto se receia. A mente humana é poderosa, pode construir ou destruir. O medo de perder o amor de alguém. A fonte original desse medo, que é inerente ao ser humano, não exige muita explicação, pois ele obviamente nasceu a partir do hábito polígamo dos homens de roubar a companheira do outro. O ciúme, assim como outras fontes de demência precoce, nasceu do medo de perder o amor de alguém. Esse é o mais doloroso dos temores básicos que acometem as pessoas. Provavelmente ele gera mais transtorno no corpo e na mente de qualquer um do que os outros medos básicos. O medo da velhice. No medo básico da velhice, há dois motivos muito fortes para a apreensão. Um é de desenvolver uma desconfiança cada vez maior dos companheiros, que poderiam se apossar dos seus bens materiais. O outro decorre das imagens terríveis que as pessoas fazem do outro mundo, que foram plantadas em suas mentes por herança social, antes de estarem suficientemente esclarecidas. A possibilidade de ficar doente, que passa a ser a mais comum à medida que se envelhece, também é um fator que contribui para esse medo disseminado da velhice. O erotismo é outro fator, à medida que a idade avança, já que ninguém gosta de se tornar menos atraente sexualmente. Mas o motivo mais comum de se temer a idade está associado à pobreza. Ninguém gosta nem de ouvir a palavra asilo, chega a provocar arrepios na espinha de qualquer pessoa que depare com a possibilidade de passar os últimos anos no abrigo de pessoas pobres. Outro fator que contribui para o medo da velhice é a perspectiva de se dispor de menos autonomia e liberdade, já que a velhice pode trazer tanto a perca de locomoção física quanto a liberdade econômica. O medo da morte. Esse é um medo inútil. A morte vai chegar de qualquer jeito. Pense nela como uma necessidade e tire isso da cabeça. Ela tem que ser necessária, senão não existiria. Talvez nem seja tão ruim quanto se imagina. O mundo inteiro é composto de apenas duas coisas, energia e matéria. No curso básico de física, nós aprendemos que nem a matéria e nem a energia, as duas únicas realidades que o ser humano conhece, podem ser criadas ou destruídas. Podem ser transformadas, destruídas jamais. Se a vida for alguma coisa, é energia. Se nem energia nem matéria podem ser destruídas, então é claro que a vida também não pode. A vida é como outras fontes de energia. Passa por vários processos de transição, mas nunca pode ser destruída. A morte não passa de uma transição. Se a morte não for apenas uma mudança ou transição, então nada vem depois dela, a não ser um longo e eterno sono tranquilo. E não há por que ter medo do sono. Portanto, trate de se livrar de uma vez por todas do medo da morte.